Sejam muito bem-vindas a The Future of Wellness. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos maiores riscos que você se expõe todos os dias. E o pior de tudo desse grande risco é porque ele é muito difundido por médicos e por celebridades. São rituais que promovem aí no mundo wellness, que ele está parcialmente correto, mas eu vou te mostrar o grande erro desse grande mercado mundial trilionário, que é o mundo wellness. Então, um dos maiores erros que a gente pode cometer é você isolar moléculas e partículas e isolar os seres humanos. Então, isso aí já começa com uma grande falácia de que muitas pessoas recorrem a artigos científicos, inclusive eu vou citar artigos científicos neste vídeo, recorrem a artigos científicos para falar, olha, eu vou fazer isso porque comprovado aqui pela ciência de que isso está correto, o que eu estou fazendo é correto. Então os médicos, os influencers e uma comunidade, celebridades seguem médicos que seguem artigos científicos, mas o grande problema de muitos artigos científicos, mesmo os mais elaborados, é que ele isola muito moléculas, partículas, ingredientes e a gente não é uma partícula isolada, um ambiente, por mais que nós temos um DNA mais ou menos parecido, quando a gente vai falar de longevidade, que é um dos temas que eu abordo aqui nesse canal, aproveitem e já se inscreve aqui. Se você não é inscrita, eu sempre falo sobre longevidade e rotinas que funcionam de verdade, principalmente para mulheres. A partir dos seus 35 anos, você vai ficar muito mais bonita me seguindo aqui no The Future of Wellness. Então, vamos lá. Um dos maiores riscos que você corre é não tomar sol. E o que os médicos falam, depois eu vou falar da Gisele, e tudo isso vai fazer muito sentido se você continuar até o final do vídeo. A gente distorce muito, hoje em dia tá preto ou branco. Gente, se expor de maneira exagerada ao sol pode te causar um problema de pele, sim, problema grave de pele. Aí o problema é que, inclusive no Korean K-Beauty, as meninas estão ficando muito bonitas na Coreia, a beleza da Coreia está muito difundida, aquela pele branquinha, sem mancha nenhuma, glass skin, e elas divulgam muito baseado em ciências, e quanto menos sol você tomar, mais jovem você vai ficar. Até um certo ponto é verdade, porque você olha para um surfista, um caminhoneiro, uma pessoa pedreiro, uma pessoa que trabalha o dia inteiro no sol, ela vai ter um aspecto mais envelhecido. Então você pensa, então eu não vou pro sol de jeito nenhum e eu vou ficar linda, eternamente longeva, que é um dos temas deste canal. E não é verdade. Você corre muito mais riscos quando você não se expõe ao sol. E é o que está acontecendo devido ao nosso estilo de vida. A gente passa a maioria do tempo dentro de casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, trabalhando ou até mesmo indo para um escritório de manhã e voltando só à noite para casa, e isso você não tem exposição natural solar, tipo essa janela aqui do Rio maravilhoso, que eu estou em Geneva, e essa exposição natural no nosso corpo, a gente só atribui a vitamina D. Eu tomo a minha vitamina D de maneira de reposição, e daí tá tudo certo, eu não preciso tomar o banho de sol. E isso é a base do que está dando tudo errado no mundo do wellness. Isso mesmo vai para a creatina. Um monte de gente usando creatina de maneira exagerada, até tendo um pouco de resultado na creatina, sim. Só que você acaba criando mais músculos, tomando mais creatina, comendo mais proteína, só que você não consegue digerir tudo isso. Quem diz que se você vai comer a proteína e a creatina, você vai transformar tudo isso em músculos? Não. Muitas vezes as mulheres aí, tô ficando super inchada, perdendo cabelo, ganhando músculo. Sim, você ganhou músculo, mas daí você ganhou dor de cabeça, você ganhou letargia, você vive à base de café. Então, isso não é viver com qualidade. Então, quando você isola, você vai ganhar músculos, toma aqui tua creatina, toma aqui o teu whey. Mas e daí?
Você vai conseguir ter energia? Você vai viver bem nesse estilo de vida? Aí o Korean K-Beauty fala assim, você vai ter uma pele incrível, é só você não levar sol de jeito nenhum, você vai ficar com uma pele incrível, mas aí em contrapartida você corre muitos mais riscos de morrer sobre qualquer outra causa devido à não exposição à luz solar. E isso é muito estudado pela ciência também, porque a gente observa que países como os Estados Unidos, um país que tem tudo para as pessoas viverem muito bem, e as pessoas nos Estados Unidos elas não vivem muito bem, porque elas não se expõem ao sol e quando chega o inverno, o índice de pessoas, de mortalidade aumenta muito. Então as pessoas estudam e querem saber por quê. Existe um estudo sobre melanoma nas mulheres estudadas na Suécia. Eu vou deixar o estudo aqui na descrição desse vídeo. Foram por 20 anos, quase 30 mil mulheres foram estudadas. E o estudo com essas mulheres foram feitos as que levavam sol, exposição natural solar, fora, e as que não levavam drasticamente o número de mortalidade das mulheres que não levavam sol, elas morreram muito mais cedo. Por isso que eu trago esse estudo e esse grande informações para esse vídeo e para que você começar a entender como que isso impacta na longevidade. Então, você pega números de mortalidade dos Estados Unidos, você pega o próprio número de mortalidade da Coreia, chega o inverno, as próprios índices de tanto de homem quanto de mulher cometem, né, o alto delete, porque chega ali o inverno, então ela já não toma um banho de sol. Existe também, não dá para isolar que, não levou sol, você vai fazer, não. Mas a gente não consegue isolar o ser humano dessa forma, por isso que eu falei no final do vídeo. É muito difícil você isolar o ser humano e falar, olha, é isso aqui que funciona para você. Mas de maneira geral, elas têm mais depressão, sim, as meninas da Coreia. Porque ela tem uma pressão de ser magra, uma pressão de ser bonita, uma pressão de ser de sucesso. Então, não, aí junta tudo isso com o inverno e sem sol, acontece um dos maiores taxas de autodelete do mundo, assim como no Canadá, nos Estados Unidos, países relativamente prósperos que querem isolar muito o ser humano e isto não é possível. Por isso, quando a gente entra na Ayurveda, quando a gente fala de terapias de longevidade, a gente vai falar de meditação, a gente vai te falar de yoga, a gente vai falar do melhor horário que você vai comer, porque se você se expõe ao sol, você vai dormir melhor. Não é só vitamina D, você se autorregula, regula todos os seus hormônios. Por isso o ritual de Abhyanga ele é muito bem-vindo para ser feito pela manhã, o movimento é feito pela manhã, e o movimento não é só exercício físico, você pode movimentar o seu corpo através da automassagem. Os tônicos que eu sempre falo aqui está no meu programa Glow Up, que é um método que eu criei, que ajuda vocês mulheres para chegar no corpo dos sonhos através da digestão, através de tônicos e rituais maravilhosos, milenares, que te deixam muito mais jovens e com energia. É tudo muito amplo, mas esse resultado, ele vem instantaneamente. Você vai ficar muito mais bonito. Se você tem interesse, vai aparecer um QR Code aí na tela e você fala com a minha equipe. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, da Gisele Bündchen, que também, bilionária Gisele Bündchen, ela é muito rica. E ela certamente tinha bons médicos cuidando dela. E o maior erro da Gisele Bündchen foi, dos médicos que cuidam da beleza e da saúde da Gisele, foi isolar a proteína e falar, olha, você tem que bater a sua meta de... Porque a Gisele sempre teve aquele corpo maravilhoso, super atleta, super incrível. Para bater esses músculos que você tem que manter a partir dos 40 anos, você precisa de X de proteína. X de proteína, vamos botar aí, 100 gramas de grão de bico, 50 gramas de feijão, mais, sei lá, 30 gramas de tofu. Quem disse que você vai digerir isso? No papel é muito bonito você isolar a proteína, você isolar a digestão dessa forma, mas o indivíduo, citado aqui Gisele,
ficou sem energia, empachada, inchada. Para chegar naquela pele, vendo muita falta de exposição ao sol, tanto das coreanas quanto das celebridades, quanto é muito difundido entre médicos brasileiros, o que é correto, a exposição exagerada, mas hoje em dia a gente dramatizou tanto esses dados de envelhecimento solar, envelhecimento da pele com exposição solar, que a gente a população já está extremamente com pavor do sol e já estamos vendo o efeito rebote, o efeito de não se expor ao sol. Então a gente precisa de influência, a gente precisa que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Então compartilhe esse vídeo, porque um dos maiores riscos que você corre, inclusive citado nesse estudo, que inclusive as mulheres que tomavam sol fora e ao ar livre e fumavam, elas viviam mais do que as mulheres que não levavam sol e não fumavam. Entendeu? Para você ver como este é um hábito que ele é até mais perigoso do que o próprio cigarro. Aí isso vem ainda, por mais que seja um estudo robusto, com 20 anos de estudo, você não consegue isolar. Não eram todas as mulheres que estavam lá fora fumando. Não vou, daqui a pouco eu vou falar assim, fumar faz bem pra saúde. Não. Mas será que as mulheres estavam lá na rua, elas estavam no parque com as amigas conversando? Elas estavam andando, caminhando no parque. Elas estavam correndo, se exercitando, e quem se exercita vive mais. É muito amplo, mas a gente já sabe que hábitos como andar diariamente, a exposição ao sol, use um chapéu, use um óculos para proteger essa pele fininha aqui do rosto, mas é de extrema importância que você se exponha ao sol. E um dos maiores riscos que você vai correr na sua vida, inclusive impactando a sua longevidade, vai ser você não se expor de maneira alguma, principalmente seu corpo, seus braços e suas pernas. E principalmente se você mora numa cidade que tem um inverno mais rigoroso, o problema é muito mais sério, porque vai na esfera mental, a gente fica mentalmente desestabilizado, porque o hormônio, a nossa pele é uma máquina de hormônios. Não é só a vitamina D. Todo o nosso sistema circadiano, né, o nosso ciclo circadiano, ele é regulado pelo sol. Então, a gente não pode simplesmente suplementar a vitamina D. Então, isso é um dos maiores absurdos que a gente vê no mundo wellness, no mundo que te faz acreditar que você está indo para uma coisa mais saudável, você vai ficar mais uma pessoa que vai envelhecer bem. Se você seguir esses protocolos e comprar produtos caros de beleza, de tratamento, você precisa seguir. O próprio Brian Johnson nos Estados Unidos, ele é um bilionário que ele investe em torno de $1 milhão por mês na rotina dele de wellness, vendendo essa grande ideia de que você precisa de saber com a quantidade ele divide o corpo dele, né? A idade de cada órgão do corpo dele. Mas os exames que ele faz periodicamente são os hormonais, a quantidade. Gente, não vai adiantar de nada você querer saber o quanto que você tem de ferro no mês, no outro mês, quanto que você tem de magnésio, de quanto que sua pele tá sem rugas e sem manchas. Nós somos um indivíduo muito complexo. E você entender esse grande produto que é o wellness, que é você, de te fazer acreditar que você precisa gastar muito para viver bem, é uma falácia também, porque a gente vai ali no Japão, a gente vê mulheres centenárias que não faz protocolo nenhum, que não suplementa caramba nenhuma, e elas vivem muito bem com energia a partir dos seus 100 anos de idade. Você vê mulheres centenárias no Japão vivendo muito bem. Sim, as mulheres vivem muito mais do que homens. Por quê? Estresse é um dos atributos ao estresse. A mulher, o homem, ele vai pra guerra, o próprio trabalho do homem, a natureza do homem de lidar com o estresse, ele é muito mais atribuído ao estresse ao homem. E uma série de outros hormônios são atribuídos à longevidade maior às mulheres. Então, as mulheres do Japão, elas não suplementam nada, são rituais. Eu tô bebendo aqui o meu chá de hibiscos. As japonesas, no meu protocolo, também tem o chá mate. Desculpa. Tem mate também, mas o chá matcha,
O chá verde de graduação alta cerimonial dos japoneses, ele tem benefícios incríveis, mas não é só você, essa coisa que os Estados Unidos adoram fazer, de estragar os rituais alheios. Ele pega ali o matcha, já bota um gelo e um açúcar e um leite e você bota pro seu copinho, você sai correndo no meio da rua para correr para ir pro seu Pilates, achando que gente, tá tudo errado. O matcha, ele é para você tomado morno. O corpo da mulher ele foi feito para você ser aquecido. O impacto de uma comida morna em você é totalmente diferente do impacto de uma comida gelada. Isso vale para líquidos também. Por isso, muitos dos tônicos, eles são majoritariamente mornos, ok? Isso impacta, ele te dá a energia do calor no teu corpo, que é isso que a gente, a partir dos seus 40 anos, principalmente, a gente precisa do calor, do aquecimento. O gengibre traz isso também. O gengibre tem propriedades quentes. A gente precisa nos manter aquecido, que na Ayurveda a gente chama do nosso fogo digestivo, o nosso Agni. Então, o impacto disso é tremendo. Então, o mesmo produto, estamos falando de matcha. O matcha tomado com as duas mãozinhas assim, que as japonesas tomam. Calma, sentada, morno, ele tem um impacto totalmente diferente de você tomar correndo em Nova York, indo para sua mala de yoga com açúcar e gelo. Se você entende? Então a gente tem que parar de copiar tanto e isolar tanto o ingrediente e entender mais sobre o seu estado mental. Porque é a mesma coisa de quando você come, acabou de comer, você recebeu uma notícia, sei lá, horrível. Alguma coisa horrível aconteceu na sua vida. A gente é capaz de literalmente colocar toda a comida para fora, porque o nosso estado emocional também precisa de ser digerido. A gente digere ideias também. E o que tiver no nosso estômago vai junto. Então eu vejo muitos influencers, muita gente rica, médicos, com poder aqui, numa mansão maravilhosa, comendo num negocinho de plástico em pé ou dentro do carro, batendo meta de sei lá o quê. Isso não deve ser o seu, claro, um dia ou outro, isso não deve ser o seu dia a dia. Correria, comer rápido, ser rodeado por plástico, ser rodeado por container, não se expor à luz do sol, isso é extremamente malefício, causa muito malefício a você, ao invés de que você tá fazendo tudo isso justamente para ser muito mais saudável. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato de vídeo. Se inscrevam no canal, o QR Code eu vou deixar aqui mais uma vez para o método Glow Up e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais.